Salve galera, aqui quem fala é Tico da Ganzá App e no vídeo de hoje para a Grower TV vamos explorar um dos aspectos mais importantes do cultivo indoor, a iluminação. Sabemos que a iluminação é fundamental para o crescimento e desenvolvimento saudável das plantas, mas o que exatamente faz a diferença entre um bom sistema de iluminação e um sistema ruim? Termos como ppfD, lumens, watts e até a própria fotossíntese podem parecer complexos para quem está começando no cultivo agora. Mas calma, hoje vamos mostrar como cada um desses fatores influenciam diretamente no sucesso do seu cultivo. E antes de começar, já vou te pedir para deixar o like, se inscrever no canal para fortalecer a nossa comunidade, segue junto com a gente até o fim. O primeiro conceito que eu vou trazer aqui para vocês é um dos mais importantes ao se entender a fotobiologia das plantas, que é o conceito de fotossíntese. Ela é o processo onde as plantas produzem a própria energia. Mas como? Elas usam energia solar, água e dióxido de carbono para criar glicose, uma espécie de açúcar que alimenta a planta. Basicamente, para a planta se desenvolver bem, ela precisa que essa luz esteja dentro de um certo espectro de cores, que são mais eficientes para transformar a luz em energia. Além da quantidade de luz, a planta também precisa de luz de diferentes intensidades conforme ela cresce. No começo, quando está germinando, precisa de menos luz, mas conforme ela avança o seu crescimento e a fase vegetativa, a necessidade de luz aumenta, ajudando a planta a crescer forte e saudável. Quando você... Tira pra trás e para de botar sua mão na frente da... Tá. Quando você tá... Você cedilha aí, pô. Mas vocês falam pra falar perto do microfone, depois falam pra falar lá. Quando você que tá se interessando agora pelo cultivo for pesquisar sobre luz, vai se deparar com a série de termos confusos e que às vezes nem quem tá te explicando sabe direito. Porém, hoje a gente veio aqui para simplificar e explicar de uma vez alguns desses termos. Vamos começar pelos watts. Watts é um termo muito reconhecido e utilizado por cultivadores, apesar de ser frequentemente confundido com a eficiência luminosa da lâmpada. Watts, na verdade, é uma forma de medir quanto de energia aquele aparelho consome. Pense nisso como se fosse a força que um dispositivo tem. Por exemplo, uma lâmpada de 60 watts usa 60 watts de energia quando está ligada. Isso significa consumo, e isso vai ajudar a gente a saber quanto que aquela lâmpada está consumindo de energia e quanto que vai vir na sua conta de luz. Ou seja, serve simplesmente para medir o consumo de energia de uma lâmpada e não diretamente a quantidade de luz útil para a planta e muito menos a quantidade de luz necessária para ela produzir fotossíntese. Ou seja, um LED com maior quantidade de watts não significa necessariamente que será melhor para o seu cultivo, só que vai encarecer a sua conta de luz no final do ciclo. Entender isso é fundamental para calcular o custo final do seu cultivo. Lumens. Os lumens medem a quantidade de luz visível e emitida por uma fonte luminosa. É literalmente o quão brilhante aquela luz aparece para os nossos olhos, porém, os olhos humanos. As plantas entendem a luz com outros olhos. A percepção humana de luminosidade não vai ser o melhor indicativo de eficiência de lâmpadas voltadas para o cultivo. Um LED com alto índice de lumens pode parecer brilhante, mas se essa luz não estiver dentro daquele espectro luminoso necessário para estimular a fotossíntese, sua planta não vai conseguir usar essa luz para se desenvolver. Ou seja, por mais forte que ela seja, não vai aprimorar o desenvolvimento da sua planta. Os lumens são uma unidade de medida que é importante de se utilizar para entender a área de cobertura de uma luminária em um ambiente. Mas é bom ter em mente que não diz respeito à quantidade de luz útil para a fotossíntese. Por isso que a medida de lumens deve ser usada com cautela no seu cultivo, já que prioriza luzes menos importantes para as plantas. Então, vamos falar do que realmente a sua planta precisa, começando a entender o que é a faixa par. Faixa par, ou espectro de radiação fotossintética ativa. É isso mesmo, esse nomão todo quer dizer justamente isso, a faixa específica emitida pelo espectro de luz que as plantas vão utilizar para fazer a sua fotossíntese. É a parte da luz que as plantas usam para crescer, em resumo. A gente já viu aqui que nem toda luz visível é útil para as plantas, então medir a quantidade de luz par é muito importante porque é ela que literalmente vai ser o combustível que vai influenciar
influenciar sua planta a produzir fotossíntese. Um LED eficiente para cultivo, ele deve focar em emitir luz predominantemente nessas faixas, que vão do azul ao vermelho, ali em torno de 400 até 700 nanômetros, e que são mais efetivas e absorvidas pelas clorofilas das plantas. Lâmpadas com espectro completo, ou seja, as denominadas full spectrum, são vantajosas, porque sim, essas fornecem uma cobertura ampla e adequada para todas as fases do cultivo, desde a germinação até a floração, sem a necessidade de você ficar trocando lâmpada no meio do estágio de desenvolvimento da sua planta. E se você está procurando lâmpada para o seu cultivo, fique sabendo que aqui na Ganzá a gente conta com os melhores LEDs e as melhores tecnologias para que você consiga ajustar de forma modular o seu grow e o seu cultivo. Com os nossos LEDs você vai conseguir levar o seu cultivo facilmente do início ao fim, sem precisar fazer trocas e ainda podendo aumentar a sua quantidade luminosa à medida que você queira. Agora eu vou puxar um termo muito importante, talvez o mais importante desse vídeo, que é o tal do PPFD. O PPFD, ou densidade de fluxo de fótons fotossintéticos, é uma medida que mostra quanta luz útil para as plantas chega até um ponto específico no seu espaço de cultivo. A gente estava falando até agora de faixa par, que é essa faixa de luz útil para as plantas. O PPFD vai ser justamente a medida que a gente vai usar para saber o quanto de luz nessa faixa par vai atingir um local específico do seu grow. Pense no PPFD como a quantidade de comida que as suas plantas recebem por segundo. Assim como você precisa garantir que todos na mesa tenham comida suficiente, você também vai precisar garantir que todas as partes do seu cultivo recebam a quantidade certa de luz. E para fazer isso, é muito importante que você consiga medir o PPFD em diferentes lugares do seu grow, para que você tenha a garantia de que a luz seja bem distribuída e não tenha muitas áreas com pontos escuros e sem quantidade de PPFD mínima. Além disso, se você utiliza CO2 no cultivo, é ainda mais importante ter a quantidade certa de luz, porque quanto mais CO2, significa que as plantas vão precisar de mais luz, né? Ou seja, mais energia para consumir esse CO2 e crescer de maneira eficiente. Agora eu vou te ensinar como escolher o LED perfeito. Bom, já entendemos o que cada um desses termos significa. Agora vamos discutir como eles nos ajudam a escolher um LED ideal para o seu cultivo. O primeiro passo é verificar o PPFD fornecido pelo LED e compará-lo com o consumo em watts. Quanto maior o PPFD para um dado consumo, mais ele será eficiente. Além disso, considerar a área de cobertura em lumens pode ser útil para garantir uma boa distribuição luminosa e uniforme para suas plantas, mas não adianta ter um PPFD alto se essa luz não vai alcançar todas as partes do seu cultivo, ou se você vai ter pontos escuros onde não vai ter PPFD chegando ali. O que a gente pode entender com toda essa conversa é que a iluminação é um dos pilares mais importantes do cultivo indoor. Entender esses conceitos como fotossíntese, watts, lumens, PPFD, faixa par, não só pode te ajudar a entender melhor como comprar um equipamento, como também te dá mais controle sobre o sucesso do seu cultivo. Se você curtiu esse conteúdo, jardineiro ou jardineira, não esquece de se inscrever no canal, já deixar aquele like que legaliza e compartilhar com outros growers que vão gostar desse tema. Fica ligado para você não perder nenhum detalhe em todos os nossos vídeos. Marcha! Ó que você vai sair nos créditos, hein? Quer dar uma declaração sobre isso aí, Harry?